Dentro desse contexto existem muitas falácias, né? Principalmente de pessoas que são não católicos querendo ensinar os católicos a serem católicos, né? Então, assim, nós vamos encontrar muitas falácias por parte de outras denominações não católicas, por exemplo, que a Igreja Católica não deixava as pessoas terem acesso à Bíblia. Nos primeiros séculos da Igreja, quando São Jerônimo recebe a missão, né, por parte do Papa Damaso, isso, de traduzir a Bíblia do grego e hebraico para o latim, porque o latim era a língua mais acessível para as pessoas simples. Então, a forma das pessoas terem acesso à palavra de Deus, ou a compreensão, ou a escuta dessa palavra, era essa tradução. Primeiro ponto. Um outro dado importante é que, se a gente fala hoje, por exemplo, de questões educacionais, né, que existe ainda uma porcentagem altíssima sobre analfabetismo, naquela época era bem pior. Então, assim, e outro ponto, por exemplo, nós não tínhamos o papel impresso, e isso vai surgir séculos e séculos depois. Era o quê? Pergaminhos. E para fazer os pergaminhos era um absurdo. Até porque, até uma crítica de São Jerônimo é porque a tinta era feita com ouro, né, com pedras preciosas. Então aí, qual o pobre que tinha condição de comprar um couro e uma tinta e teria também a compreensão... Para você reproduzir um livro, você tinha que ter o copista, né? Exato. Em que ele ia escrever tudo, né? O passarinho. Escrever à mão mesmo, né? Passarinho. Escrever à mão mesmo, assim. Agora, imagine a dificuldade disso, né? Exatamente. E aí, tem todo esse período, a igreja vai aos poucos, né, aderindo principalmente à arte sacra, que é uma forma catequética, principalmente para quem não tem a compreensão da leitura. Depois, século XIV e XV, nós vamos ter também aí mais de 8.000 cópias, né, da Bíblia. E quem que fez essas cópias? Foram os monges, né? E onde estavam essas cópias? Nas universidades. E quem criou essas universidades? A Igreja Católica. E aí depois nós vamos ter um outro dado a partir do século XV e XVI, que eram as conhecidas, a Bíblia das pessoas simples, que eram como que um catecismo, sintetizando as verdades da fé para que mais pessoas tivessem também acesso a essa escritura. E naquela época ali, até mesmo antes de Lutero, já existia mais de 160 impressões da Bíblia, ou cópias, para as pessoas terem acesso, aquelas que eram letradas, aquelas que sabiam ler e escrever. Quando Lutero traduz a Bíblia do modo dele, já existia mais de 18 traduções no alemão, tanto no baixo alemão como no alto alemão. Então, assim, nós vamos encontrando, principalmente quem não conhece a história da igreja, essa falácia para poder tentar fundamentar algo que é impossível. E aí começa a criar espantalho, tipo, a igreja vendia salvação. A igreja não deixava as pessoas lerem a escritura. A igreja queimava as pessoas que pensavam diferente na questão da interpretação da Bíblia. E a biblioteca proibida do Vaticano, hein? E o essa índex, também, Índex. Então, assim, nós vamos ter várias falácias, e isso surge principalmente no século XVI, porque, assim, com toda aquela situação eu chamo de deforma protestante, da deforma protestante, Perfeito. é criado, ou vai se desenvolver um certo ranço contra a Igreja Católica. E isso é muito presente no âmbito educacional, né? Quando eu dei aula de filosofia, por exemplo, meu Deus, né? Os jovens que eu tinha acesso ali, conversar, era um certo ranço. E de fato, por quê? A imprensa foi uma grande promotora desse ranço, né? Então, uma forma de fazer com que mais pessoas tivessem acesso a uma informação contrária foram as lendas que vão sendo construídas aí. A lenda negra. Até hoje tem gente que fala que é as bruxas de Salem, a Igreja Católica que fez isso, e não foi. Então, várias lendas elas foram sendo construídas e foram replicadas por meio da imprensa, e é o que nós temos acesso hoje. A própria Inquisição, né? A própria Inquisição também, né? É uma grande fake news, né? Uma grande fake news, uma das maiores fake news que até hoje fica se reproduzindo. Talvez que o Carrion receba muito isso. Eu particularmente recebo muito esse tipo de afirmação, tanto que eu fiz até um destaque só com esse tipo de conteúdo. Aí o pessoal, só você estudar eu passo a fonte. A pessoa copia o link do Wikipedia, né? Aí tá aqui no Wikipedia. A batalha de links. Escola. Batalha de links. Info-escola. Então, assim... ChatGPT. ChatGPT. Então, assim, nós vamos tendo todas essas lendas, porque vai se construindo um ranço, e quando eu construo um ranço
contra a Igreja Católica, é muito mais fácil de eu conseguir mudar a opinião da pessoa ou fazer com que ela entre em uma outra denominação que veio para salvar a pátria,